ela precisa definir várias coisas, né? Uma delas, de fato, qual o seu modelo de trabalho. Dentro desse modelo, ela tem alguns planejamentos, algumas etapas a se fazer. As igrejas em células, hoje no Brasil, elas têm trabalhado, não hoje, mas desde que iniciou, ela tem trabalhado a questão dos retiros, dos encontros. E esses encontros, eles começaram assim meio que tímido no meio dos batistas. Hoje eles já estão tendo um teor mais de agregar, de trazer convidado, de fazer com que a pessoa flua. É o nosso objetivo aqui na PIB também fazermos esses encontros, esses retiros, esses eventos, para também trabalhar o fator evangelístico. Não só levarmos os irmãos para trabalhar o fator vivência cristã, santificação, mas o evangelístico. Nós fizemos agora, o nosso último foi o Kadosh Mulher. Tivemos ali um número de 22 mulheres participando. E o nosso intuito ali não era fazer número, mas mostrar às irmãs que foram a metodologia do trabalho e que elas, dali nós pudéssemos também tirar as futuras palestrantes. Então as irmãs que foram, já estão habilitadas a serem palestrantes nos próximos encontros, tá bom? E outra coisa, é ver como a dinâmica é simples, é fácil, e que nós podemos ali adicionar convidados. No próximo Kadosh Mulher, então as irmãs já estarão levando suas convidadas, crentes ou não. E usarmos daquele tempo, de toda a programação, para evangelizar essas pessoas. Virá, se não me falha a memória, agora no mês de julho, o Kadosh Juventude. Então a juventude já vai levar os seus convidados a participarem. Um evento que abranja também pessoas, mesmo não crentes, para nós trabalharmos ali o evangelismo. E mês de outubro, se não me falha a memória, é o Kadosh Homens. Sendo que na última semana do mês de junho, agora, último final de semana, nós teremos o encontro Vida Vitoriosa, que era aquele que nós fazíamos, denominávamos ali de encontro com a palavra. Então nós modificamos só o termo mas o seu conteúdo ele continua na mesma, a sua dinâmica na mesma. E queremos também levar pessoas que estão sendo discipuladas, pessoas que têm sede da salvação para aquele evento. E como vamos fazer? Você vai levar o seu convidado, você que já fez, e quem não fez o encontro com a palavra, que é o Vida Vitoriosa, tem a oportunidade agora de fazer. Quem aqui já fez? Por gentileza, levante a mão. Então muita gente, o encontro com a palavra, né? Então muita gente que ainda não fez e precisa fazer. E eu sempre pergunto no final, se alguém não gostou, eu quero contribuir você com R$100, com R$200. E até hoje ninguém nunca ganhou esses meus R$200, ninguém nunca ganhou. Bom, irmãos, precisando aqui de alguém no Data Show, só para projetar a Bíblia. Você não precisa ser um expert, não. Só é a Bíblia mesmo que você vai projetar. Pronto. Nós estamos estudando a 1 Coríntios. Nós estamos fazendo aquela versículo por versículo. Semana passada nós começamos o capítulo 7, que fala das questões casamentos, relacionamentos maritais e tudo mais. Nós fomos, se não me falha a memória, até o versículo 23, mas eu queria fazer destaque apenas o versículo 39 e 40, para nós passarmos então aí ao capítulo de número 8. O versículo 39, portanto, está aí.
E ele nos diz exatamente isso. A mulher casada, ela está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O 40, ele diz: será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Irmãos, concernente ao casamento, o Novo Testamento, ele é muito duro, né? Ele é muito duro. Se de fato o crente perdesse a salvação por algum deslize da vida, o casamento ele seria uma porta fechada para o ser humano entrar no céu. Pouca gente entraria no céu, né? Por essa questão de casamento. Primeiro, você casou, separou, já não entra no céu. A não ser que fique sem casar e olhe lá, né? Então, esse é um fator muito complicado na Bíblia. Onde 100% dos pastores, eles dizem assim: meu irmão, esse é um problema que você vai resolver com Jesus lá no céu, né? Então, porque é complicado, né? Se chegar, né? O Júnior está dizendo se chegar lá, né? Então, se você chegar lá, você resolve lá no céu. É super complicado esse assunto casamento. E eu diria para você, não bata muito a sua cabeça não, porque você vai ficar doido. Olha esse aqui. A mulher casada, ela está ligada pela lei o tempo que o seu marido viver. Que lei? A lei do matrimônio? A lei de Deus? Que lei? Então, provavelmente, Paulo está destacando a lei do matrimônio, que ela diz que o matrimônio ele é perpétuo até que a morte o separe. Provavelmente é a lei que ele está utilizando aqui como regra, como medida. Ou seja, a mulher separou, em nenhum momento a Bíblia lhe dá a possibilidade de casar. O homem separou, em nenhum momento lhe dá a possibilidade de casar. Em nenhum momento. É muito duro, não? Aí você diz: e o meu caso, pastor? Pois é, depois você conversa com Jesus, porque é muito complicado. Muito complicado. Até mesmo no caso de adultério, a Bíblia ela não dá liberdade ao indivíduo de contrair um segundo matrimônio. E aí, pastor? É por isso que há uma válvula de escape. Você tem a possibilidade de separar, ou então a possibilidade de permanecer, perdoar e permanecer. Porque o separar lhe dá o direito de separar, não de casar segunda vez, conforme a Bíblia. Pastor, então complicou. Pois é. Pois bem, então a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o marido, olha aí o escape, mas ainda tem um negócio aqui para não deixar você 100% confortável. Vamos lá, né? Vamos lá. Não é que o marido pode matar, a mulher não pode matar, tem que morrer de causas naturais, né? Tal, né? Já tem isso ainda, né? Vamos lá. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Se tivesse encerrado o versículo aqui, beleza, mas tem uma vírgula e diz:
contanto que seja no Senhor, ou seja, contanto que seja com um crente. Entendeu? Ela não permite, mesmo a mulher viúva, crente, casar com um descrente. 2 Coríntios capítulo 6, vem aquela questão lá, do crente o incrédulo, né, o infiel com o infiel, o Cristo e Belial, e etc., toda aquela história toda. Então, a Bíblia ela é muito dura, o Novo Testamento ela é muito duro concernente isso aí. Muito duro. Ela fica livre. Aqui ele aborda a questão da morte do marido, mas é vice-versa, a mulher também morrendo. Ou seja, casar, não só nesse texto, mas um crente casar com um descrente, na realidade ele está desobedecendo a Deus. Se perde salvação por, vamos dizer assim, desobedecer a Deus, então também é um ponto para se perder salvação. Não estou dizendo que se perde, estou dizendo que se fôssemos levar a esse critério, seria também. Ok? Por isso no 40 ele diz, eu recomendo que você fique da forma como você está, você será bem mais feliz. Não creio que ele está abordando apenas a sequência do 39, mas toda uma sequência de que ele está dizendo, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas se ele não consegue viver sem se abrasar, que se case. Aí ele vai e fala também, seria bom que as solteiras, as virgens, permanecessem da forma como estão, mas se não consegue, que se case. Então eu creio que ele está abordando tudo isso aqui. E você vai ver também que no 24, 17 em diante, até o 24, ele vai falar daquela questão, fique na posição que você foi chamado pelo Senhor. Você está virgem? Aí fique virgem. Está viúva? Fique viúva. Está casado? Fique casado. Não faça mudança nisso aí. Não é que ele está dizendo que você tem, mas ele está dando um conselho, onde ele mesmo diz, o escritor Paulo diz, olha, eu acho que será melhor para você, você terá menos problemas. Mas a questão é que nós seres humanos gostamos de problema. Você está bem mesmo, tá? E você acha que não está bem. Não, mas eu acho que eu só vou ficar bem se eu namorar, se eu me casar. Aí depois que acontece, aí você diz, rapaz, eu estava bem e não sabia, né? Mas é preciso, o homem, o ser humano, ele é assim. Alguma coisa a dizer? Você pode até, pastor, você não ajudou em nada não, pastor, você não ajudou. Pois é, não posso lhe ajudar não, gostaria muito de lhe ajudar, mas não consigo, né? É muito difícil. Mas talvez agora eu lhe ajude. Vamos para o capítulo 8, é menos problemático, né? Até porque nós não temos mais feiticeiros aqui dentro, então é menos problemático para nós. Diz, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aqui a expressão é ciência, é aquela coisa, tipo, não que seja superstição, mas não toma chá assim, o outro não toma chá daquele jeito. Então cada um tem o seu jeito de expressar a sua fé. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só.
Pronto, vamos dar uma paradinha aqui. O que o autor, que Paulo vai abordar aqui, foi outro motivo do qual ele exorta a igreja, de que ele também orienta a igreja. Porque lá havia o templo das deusas e eles faziam aqueles cultos arregados de muita comida esta que eram dedicada àquelas deusas. Então começou a surgir essa ideia: sim, eu como crente, posso comer isso? Eu acredito que alguns irmãos aqui ainda lembram dos festejos, os festejos do São Francisco, que arremata ali o bolo, a galinha, o capão, aquela coisa toda. Então ali foi o quê? Dedicado a um ídolo. Aí a pergunta é: e o crente pode comer daquilo ali? Se formos contextualizar, se o crente pode comer daquilo ali? Então Paulo, ele começa dizendo: olha, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Entendeu? E aí, versículo 4: assim ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Primeira coisa que Paulo aqui, ele vai mencionar é: sabemos que o ídolo nada é. É meramente uma ilusão. E lá na frente, aqui na carta de Paulo, ele vai dizer que todo este rumo, esta visão ao ídolo, nada mais é do que aos demônios. Porque não existe o santo isso, o santo aquilo, o santo outro, não existe. Olha isso, o ídolo nada é apenas uma ilusão criada da mente humana. E ele diz, por quê? Porque só há um Deus. Olha aí, versículo 4 no final: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Então é ilusão. Primeira coisa é que o crente já começa a colocar isso na ilusão. Eita, mas isso foi sacrificado ao... Não foi sacrificado a ninguém, é ilusão, não existe isso aí não. Não existe não, existe Deus, existe Satanás. E acabou, não existe esse meio termo. Por quê? Versículo 5, Jailson: ainda que haja também alguns que se chamem deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra. Versículo 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Segunda coisa aqui, irmãos, desmistifique essa ideia. Não existe isso aí não, acabou. Já contei para vocês aí, quando estava ali em Brasília, nós estávamos na construção ali da cidade de Samambaia, e havia o setor onde os ricos faziam os despachos na sexta-feira à noite. E eu, sábado, passava a Kombi para pegar o pessoal da administração, não ia de Kombi. Lá de onde eu morava, eu via o setor de trabalho, eu ia a pé e saía pegando tudo aquilo que tinha, aqueles taça de prata e tudo, talheres chiques, lá no despacho, pegava. Quando chegava lá, a turma dizia: irmão, você é louco, você pegar isso aí, sapato deixa de ser égua, rapaz. Eu sou é de Jesus, não tem esse negócio de despacho não. E pegava tudinho, e o povo não pegava aquilo ali, né? Então tinha copo de prata, tinha uma porção de coisa. Baboseira, irmão, isso aí não existe não. Existe Satanás, Satanás não pode tocar em nós não, nós somos de Cristo. Aquele despacho ali de macumbeiro são um bando de otários, remané que fazem besteira, gastando dinheiro, né? Cretino. Então está aí. Então desmistifique isso da sua mente. Satanás não pode nos tocar não, nós somos crentes em Jesus. Pois bem, então no versículo 6 ele diz, olha, finaliza esse ponto: há um só Deus, pare com esse negócio de ídolo, o ídolo nada é, acabou, não tem esse negócio de foi feito isso aí não. Bom, versículo 7 ele diz: mas nem em todos há esse conhecimento.
essa certeza, essa convicção de que o ídolo nada é. Tem gente que fica apavorado, com medo, tem gente que crê naquilo ali, tem gente que só olha, ele vai te castigar, e o camarada fica. Então nós já temos que trabalhar agora numa outra ótica, porque nem todos têm essa fé. Se você for expressar a sua fé com segurança, o outro, é o que ele vai dizer, pode até se escandalizar. Adiantando um pouco, por isso que lá na frente ele vai dizer, por isso a tua fé tenha-na para ti. Vamos lá, versículo 7. Mas nem em todos há este conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo. Então ele está comendo achando que foi sacrificado ali o santo tal, então ele ainda está com aquela. E aí o que é que acontece? Coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, mais adiante nós vamos ver que ele fala contaminado o quê? Porque foi feito sem esse conhecimento, sem essa ciência, sem essa fé. É aquela questão, né? O camarada faz alguma coisa e ele ainda não tem aquela convicção plena do que é e do que é pecado, ele fica, será que eu pequei? Eu acho que eu pequei, acho que eu pequei. Então ele fica nesse negócio, ou seja, a consciência fraca. Ele não tem aquela condição de definir, realmente eu pequei, ou então eu não pequei. Bom. E Paulo vai dizer que tudo aquilo que é feito sem a certeza da fé, termina sendo pecado. Tudo. Vamos lá. Aqui entra o fator consciência. Você tem certeza de que o que você fez é correto? É certo? Tenho. 8. Versículo que eu gosto muito. Ora, a comida, ela não nos faz agradável a Deus. Por quê? Se comermos, nada temos de mais. E se não comermos, nada nos falta. Aí você diz, mas pastor, no Velho Testamento, Deus não proibiu determinadas comidas, ali começando por Levítico, capítulo 13 e tal. Sim, proibiu. Mas note que, quando Deus criou o homem vegetariano. Quando o homem sai da arca de Noé, Deus diz, agora, tudo que se move, tudo que tem fôlego de vida, sirvos-ão de alimento. Ou seja, o homem agora deixa de ser vegetariano, e ali Deus não diz, você vai comer isso, não. Deus diz, tudo que se move, tudo que tem fôlego de vida, ou seja, se mexeu, é comida, respirou, é comida. Está lá, na saída da arca de Noé. Aí às vezes a gente diz assim, mas os chineses são cebosos, eles comiam tudo. Não, está bíblico. Se mexeu, respirou, é comida. Né? Aí depois, vem, chega Levítico 11, Deus disse, olha, agora é o seguinte, vocês vão entrar na terra prometida, e nós vamos fazer uma classificação aqui. Esse tipo de coisa aqui vocês podem comer, esse tipo aqui vocês não podem comer, serão considerados imundos. Mas Deus, primeiro é vegetariano, depois coma tudo, depois diz, não, agora vocês já não vão comer isso aqui. Tem o seu porquê, irmãos. Deus tirou do povo aquilo que eles mais gostavam, por dois motivos. Para exigir deles, para que Deus observasse a obediência deles. E segundo, algumas comidas no deserto seriam prejudiciais à saúde deles. Então Deus tirou. E ali criou a lei dos limpos e imundos. Questão comida.
Chega o Novo Testamento, tá, vem vindo, chega ali, Marcos 7, aí aquela questão lá, Senhor, mas os teus discípulos comem sem lavar as mãos, aquela coisa. Jesus disse, olha, deixa de ser besta. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Porque o que entra pela boca, passa pelo íbilo e sai lá pelo lugar escuso, né? Pronto. E aí, o texto lá diz, assim considerou Jesus puro todos os alimentos. Hiladson. Lá em Atos capítulo 10, né, quando ele tem a visão. Ali é mais uma, onde Cristo está demonstrando através daquele lençol descendo com todos os tipos de animais imundos, naquela visão, ele estava demonstrando que ele não faz acepção de pessoas, que ali ele recebia todas as pessoas, porque Pedro estava sendo enviado, convocado aí à casa de Cornélio, que era romano, e Pedro estava assim meio que incerto. Então Deus usa aquela visão, tá? Não vou aqui querer dizer que ali Deus estava dizendo que todos os animais são puros, mas ele usou aquela visão dizendo que considerava todos os homens puros, apresentando uma lista, um grupo de animais que para os judeus era considerado imundo. E ali Deus diz, vai, mata e come, vai, mata e come. Mas, vamos lá, nós podemos pegar muitos outros versículos do Novo Testamento para dar comprovação de que no Novo Testamento não há essa questão de alimento permissível, alimentos não permissíveis, no âmbito do espiritual. Não é você comer isso que vai lhe contaminar espiritualmente. Não há isso no Novo Testamento. Jailson, vamos lá. 1 Coríntios 14, Jailson. Romanos, não, na realidade não é 1 Coríntios, é Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14. Ora, o mesmo autor, o mesmo Paulo, quanto ao que está fraco na fé, algumas traduções assim, recebei-o, não em discussões sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, preste atenção, e o outro que é fraco, come legumes. Só lembrando aqui, quando ele diz, o que é fraco come legumes, aqui não está se referindo a uma pessoa vegetariana, que ele come legumes para manter melhor a saúde, não. Ele está falando no sentido de espiritualidade, não comer carne para não se contaminar espiritualmente, é isso que ele está falando. Porque um crê, três Jailson, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Não faz diferença de dias e tal. Aí então você depois dá uma lida mais nesse texto. Então o que ele está dizendo? O fraco na fé, ele não come carne, ele não come isso, ele vai comer legumes. Mas a questão é, se tu come,
não julga o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque tanto o que come como o que não come, pertence a Deus, Deus o recebeu para si. Aí nós voltamos, Jailson, lá para 1 Coríntios, está tendo um ecozinho aí, parece? 1 Coríntios, aí o 8, versículo 8:8. 1 Coríntios 8:8. E ele vai dizer que não é a comida que não é a comida que nos faz agradável a Deus. Porque se você, tanto faz você comer como não comer, não vai acrescentar nada. A comida ela pode até fazer eu pecar, não pela comida, mas pela minha falta de controle sobre a comida, que aí seria a glutonaria. Ou seja, eu perdi o controle sobre a coisa, e tudo aquilo que nós não dominamos torna pecado, porque Deus disse: dominai sobre tudo. Então, o pecado da glutonaria é exatamente isso: camarada comer, mas como continua comendo, já está bom, já chega, mas ele continua comendo, perdeu o controle. E assim é tudo na vida. Vilmar, microfone aqui para o Vilmar de Jesus de Maria. Pastor, eu tenho uma viagem, todo ano eu vou em Canidé, e a comida lá é devota ao santo. E aí, vou ficar com fome? Pois é, nós estamos tentando ver se resolve o seu problema, né? Ó, você está comendo para alimentar o seu corpo, você está comendo a título de culto, você está preocupado em encher a sua barriga, ou você está preocupado em... Aí é que está. Primeira questão: qual é a sua consciência? O que você está comendo? Comida. Por que você está comendo? Quero encher, matar minha fome. Consciência, pronto. Ah, não, mas foi sacrificada aí, é dedicada ao São Francisco e tal, e tem esse fator religioso. Ah, se você começa a pensar assim, por não coma. Mas se você vê aquilo ali como comida para matar a fome, coma e coma bem. Pronto, acabou. Por quê? Porque o São Francisco está aqui, nada é. É apenas um ídolo. É como aquela, a época de comer carne. Tem pessoas católicas que não comem carne de jeito nenhum no período da Semana Santa. Ok, vamos lá. Onde na Bíblia está dizendo que nós não podemos comer carne na Semana Santa ou em qualquer... Onde é que está dizendo? De onde vem esse ensino? De onde vem essa doutrina? Pergunte a essas pessoas. Meramente superstição passada dos antigos para os mais novos, de pai para filhos, sem nenhum embasamento bíblico, nada, meramente uma tradição católica. Você não vai encontrar base bíblica, extra-bíblica, lugar nenhum, a não ser na tradição católica, superstição. Por que não comer? Por quê? Ah, não pode banhar na sexta-feira santa, né? O que é isso? Não pode banhar, que cebosidade é essa, né? Não pode banhar, não pode. Mas por que não pode banhar? Mera superstição bíblica. Aí você vai perguntar àqueles do porquê, e você vai ver a argumentação. Não, mas Jesus naquela sexta-feira sofreu, ele não banhou, por isso nós não podemos banhar. E o que é que eu tenho a ver se Jesus não banhou, deixou de banhar? Né? Sim, tanta coisa que ele não fez, só porque ele não fez, aí eu não iria fazer também.
Aí você pensa, sim, ó, pois Jesus viveu a vida dele, ele não casou não, por que você casou? Mas né, sim, não é para ser o seguidor de Jesus fielmente, ele não banhou, não é para banhar, pois ele não casou, não é para você ter casado também não. Então, é isso. Mas vamos lá, ok? Tudo em dias, pode ir. Versículo 9. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Aí vamos lá agora. Isso aqui é de suma importância na vida cristã. Porque na vida cristã eu sou livre, você é livre. Mas essa liberdade, em vários momentos, ela é exigida que eu a observe. E aqui vai já dizer onde esta minha liberdade de comer o que eu bem entender, ela deve ter um freio. Vamos lá. Então ele disse, olha, vamos mudar aqui o teor, versículo 10. Porque se alguém te vir a ti que tem conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? Ou seja, você não tem dificuldade nenhuma, você sabe o que está fazendo. Paz, esse capão foi arrematado ali no leilão do São Francisco, você está comendo beleza, você não está nem aí, né? Lá em casa mesmo, chegou, mandou arrocha direitinho, sem nenhuma dificuldade. Mas o cara ali, que tem a fé meio oscilante, diz, rapaz, o pastor está comendo, mas se o pastor está comendo, eu vou comer também. Só que ele está comendo e com medo, né? Ele não tem a segurança que eu tenho. Ele está, rapaz, e ele pensando, e será que eu não vou ser castigado? Porque o pastor é o pastor, eu não sou o pastor, e o pastor, então ele fica nesse turbilhão. Aí o que Paulo está dizendo? Rapaz, pastor, tu fez a ovelha pecar, porque ele não tem a tua fé. É tu, irmão. Não? Tu te garante, mas o irmãozinho não se garante. E ele quer se garantir na tua fé, mas mesmo assim ele não consegue se garantir. Aí o que Paulo vai dizer? Como é que nós vamos resolver essa problemática? Versículo 11. Pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ou seja, pela tua convicção, tua fé, tua consciência, o irmãozinho comeu e agora não sabe se pecou ou se não pecou, e está o irmãozinho ali agora em turbulência. Então, aí o 12 ele diz, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, eu pequei não pela minha falta de fé, de convicção, mas porque o irmão foi me imitar, né? Foi me seguir nessa jornada e não aguentou a pancada, agora ele está com a mente em dúvida, cheio de pecado, e eu terminei também diante de Cristo pecando, porque eu terminei fazendo o irmão pecar. Daniel. Pastor. Oi, pastor João Pedro, e aquele dilema, velho dilema também da bebida alcoólica também. O irmão do cristão que já tem mais experiência, que acha que não é pecado, que consome de forma moderada, mas tem as pessoas mais novas na fé, né? Pois é, você já vai fazer o pecar, não? Falar. Olha, irmãos, assim, vamos lá, vamos entender isso aqui. Existem algumas regiões nos Estados Unidos que os crentes, eles bebem e fumam. E para eles é natural, isso aí eles servem, continuam levando o evangelho numa boa sem nenhuma dificuldade. Qual é o nosso julgamento? Não são crentes, estão no inferno. Bem, quando nós fomos construir o templo lá da Igreja Batista Monte Sinai, no satélite,
veio a equipe de americano, aí eles foram orientados a não fumarem, só que o fumante, e aqui acolá o cara, e algumas pessoas, e não são crentes. Aí o líder da equipe cortou, disse: olha, se você insistir, você não vai precisar ficar no hotel. Pois bem, vamos lá. Na realidade, irmãos, em nenhum momento a Bíblia ela proíbe o homem tocar na bebida alcoólica. Ela proíbe ele se embriagar, ele perdeu o controle daquilo ali. Mas pastor, não, estou dizendo o que a Bíblia diz, não estou mandando você beber, não estou mandando você tocar em bebida, não. Estou mandando. Eu, por exemplo, para que eu não sinto necessidade de abrir uma cerveja e tomar uma cerveja? Ah, mas estou lá em casa com o mesmo. Sim, eu não tomo, para quê? Eu tenho domínio sobre ela. Eu tenho domínio. Mas, se de repente o crente dissesse: pai, eu vou tomar uma cerveja, abri bem aqui, tomou uma cerveja, ele iria para o inferno? Julgue você. Não estou mandando, não estou dizendo para você abrir cerveja, não vá sair daqui dizendo que eu estou mandando, não estou mandando. O que eu estou dizendo é você, eu estou dizendo para você: você é liberto, você não é escravo da bebida, então se mantenha assim. Pronto. Não mantém assim. Ok? Pastor Edmar. Existe uma obra, se não me falha a memória, chamada Cultura e Fé Cristã. É muito bom ler para poder entender melhor. Olha, existe aquilo que a Bíblia ensina, e existe aquilo que cada cultura, ela também ensina. Essa cultura, ela pode ser de um povo, ela pode ser de um grupo religioso, ela pode ser. O que nós como cristãos temos que ser assim, é livre daquilo que de fato se torna vício, daquilo que nos aprisiona. Uma pessoa livre, ela não faz aquilo, é porque ela é livre, ela não tem aprisionamento àquilo. Então, por que eu vou sair da minha casa, eu que sou livre, e vou para o bar dizer: desce aí uma cerveja para mim beber? Ah, mas se eu não tenho necessidade nenhuma. Ah, me dá aí um cigarro, vou acender um cigarro. Mas se eu sou livre, eu não fumo, não é pelo fato de eu ser crente, não, é porque eu sou livre, eu nunca tive vício de cigarro, nunca fumei. É muito simples. E alguns que aqui fumaram, mas foram libertos. Agora, por que você vai voltar a ficar, né, feito ficar jogando fumaça na boca, jogando para fora, fumaça para dentro, fumaça. Ô, Zé Mané, é muita besta. Me desculpe, né, se alguém fuma, mas pense numa besteira. Né? Aí o cara vai ficar com cigarro, aí puxa a fumaça. Aí, sim, e aí? Porque tudo bem você comer um sanduíche é gostoso. A gente não come para não inchar o bucho, não crescer o bucho, mas que é gostoso é. Mas um cigarro é só um vício, o vício da nicotina. Só isso. Você tomar uma 51, eu tomei 51. O cara que dizer para mim assim: rapaz, mas é gostoso uma 51. Eu digo: rapaz, deixa de ser mentiroso, rapaz. Não é gostoso, aquele negócio desce queimando, né? Aquela pitu, serrana, eu tomei muito aquilo ali. Não é bom. Agora, o efeito depois, quando você está chapado, aí é bom. Quem bebeu aqui sabe disso, não é não, Solimar?
É bom. Quando o cara tá chapadão ali, é só felicidade, é só dinheiro no bolso. Mulher, tem mulher demais, dinheiro. O cara é bichão. Agora no outro dia, aí tá lascado. Tá? Mas é assim mesmo. Pastor, quando eu trabalhando no comércio, um cidadão, ele chegou lá no meu trabalho, e aí ele falou, deu a paz do Senhor e tudo, e ele conversando comigo, nós conversando, terminou entrando nessa parte da bebida, né? E ele falou, mas tu sabe, né, que não é proibido beber. Eu disse, não, eu sei, eu conheço a palavra. Aí ele disse, pois é, então assim, a gente pode beber sim, não tem problema nenhum não. Aí eu disse, você é cristão? Ele disse, sou pastor. Eu disse, sério, sou pastor. Eu disse, mas aí, deixa eu lhe perguntar, qual o objetivo que você bebe, por que você bebe? Aí ele disse assim, não, porque eu sei que não é proibido e eu sinto vontade de beber e eu bebo. Aí eu disse, mas aí como é que fica as suas ovelhas, ela não se escandaliza, essas coisas? Aí ele disse, não, a gente tem alguns da igreja que bebe, outros não. Então quando a gente vai beber, a gente se reúne num local separado e os outros não veem a gente bebendo. Aí eu fiquei me perguntando, pastor, será que é só gosto mesmo de beber assim? Porque ele vai para um local, né, separado. Imagina aí o pastor João Pedro, não tem nada a ver. E aí eu fiquei assim, pensativo com aquilo ali, né? Ele, para quebrar logo o clima, ele me deu um chaveirinho de abrir cerveja. Sai pra lá. Assim, ó. É complicado, né? Cada um é complicado. Não sei. Tem que saber se aquele camarada, de fato, ele é liberto, né? Ele tem uma mente liberta ou se... Eu não tenho essas concepções. Primeiro porque a Bíblia ela deixa bem claro que nós não podemos usar da liberdade em Cristo para dar lugar à libertinagem da carne. Então é melhor você... Daniel. Oi. Pastor, por isso que determinadas igrejas, quando vai oferecer a ceia, né, elas optam por ser o suco mesmo de uva, porque eles entendem que pode haver pessoas que já estão lutando contra a bebida alcoólica, né, alguma coisa do tipo assim, ainda tem esse problema, aí oferece mesmo um sucozinho de uva mesmo, tal coisa do tipo assim. Sim. Pois bem, versículo 13 diz assim para encerrar o tópico: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Note que ele está dizendo que não vai comer carne, não é porque ele vê aquilo como pecado, mas para não escandalizar o irmão. E eu acho que aqui está a regra para todas as coisas na vida. Para todas as coisas na vida. Se algo escandaliza o meu irmão, pois para o bem dele eu não vou estar fazendo ali. Não é? Esse é tudo na vida. Porque a nossa tendência é dizer, não, mas a Bíblia diz que tudo me é lícito. E aí você exclui o irmão que é fraco na fé. Nunca é fraco na fé. Assim, para não ter complicação com o irmão, pois tá bom, meu irmão. Até o fator de discutir, ficar discutindo coisas fúteis, como nós vimos ali em Romanos, capítulo 14, né? Se come, se não come, não discuta isso não. Se você não come, por beleza, tá bom, pode, lá não fique perdendo tempo com essas questões não. Então, irmãos, resumindo o versículo, o ídolo nada é. Não há essa questão de, vai me contaminar espiritualmente, porque foi. Nada mais é do que superstição. E eu costumo dizer,
70% dos crentes, eles vivem uma vida de superstição. Eles não têm certeza da fé dele com base na Bíblia, mas é superstição. Eu acho. Não, tem que ter certeza, tem que ter a convicção com base escriturística bíblica aqui, né? E não superstição. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Sim. Sim. Dele. É decisão. Ele disse que não ia comer da comida do rei, que era ali sacrificada aos ídolos, então eles não vão comer, pronto, resolveu, acabou. E fez bem. Porque ele ele não se coadunou com os cultos do rei, com as crenças do rei, ele manteve o padrão dele. Porque assim, é muito complicado você se juntar até o descrente. Está tendo um festejo aqui na porta do santo, aí você ir ali sentar com o descrente. Não, é meio complicado, porque ele pode não compreender a sua postura. Daí cabe o crente ter a sabedoria, dizer, não é por causa da comida ali, não, mas o ambiente não é bom. É uma roda de escarnecedores, não é uma roda de esclarecedores. Então não é bom eu ficar aqui não, né? Então é isso. Eu lembro que quando nós fomos colocar o teto da Igreja Batista Memorial, aí 2 irmãos que eram de uma outra assembleia, de uma outra igreja, eles estavam colocando o teto ali. Aí um dia ele disse, pastor, e o crente batista pode beber? Eu digo, pode, rapaz, se a gente não beber a gente morre. Não, rapaz, estou falando de beber bebida alcoólica. Eu disse, olha, rapaz, não é bom. Eu falei para ele, eu particularmente não conheço nenhum crente batista que bebe. Não, porque eu vi 2 irmãos aqui da igreja ali tomando um, rapaz, Quem são os irmãos? Aí ele disse, o irmão Rosiel e o irmão Jorge Facundes. Aí eu disse, rapaz, eu meto minha mão no fogo por esses camaradas meus, eu conheço esses camaradas há muito tempo. E onde foi, rapaz? Lá na porta do seu Luiz. Pois pronto, agora é que não foi mesmo. Olha aí, Júnior, na porta do seu Luiz. Eu digo, moço, eu conheço ali, que ele tem uma língua e ele gosta de falar mal de crente, e o Jorge ia beber lá. Eu digo, não, meu irmão, não acredito nisso. Não foi. Aí eu fui perguntar ao Jorge, rapaz, não sei se vocês lembram quando surgiu aquele refrigerante Simba, que era numa garrafa de cerveja. O mais novo aqui acho que não sabe o que é não, né? O Simba. Aí o Jorge, à tardinha, comprou um refrigerante Simba no comércio da esquina e ficou sentado na calçada, mas o Rosiel tomando Simba com pão. O cara passa e disse, é uma cerveja, que era a mesma garrafa da cerveja, né? O Simba. Eu disse, olha aí, tá vendo? Como é que é a coisa? Então tem esse problemático aí, né? Pois bem, irmãos, vamos orar. Os irmãos que puderem dar um apoio sábado na Maranata, seria bom também termos uma equipe ali na primeira igreja, na abertura de missões, e vamos lá, bom? Pedir os irmãos que estejam orando pela nossa igreja, orando por tudo. Senhor nosso bondoso e eterno Deus, nós te rendemos graças porque tu tens cuidado de nós. O Senhor também tem aberto a cada dia mais a nossa mente, o nosso entendimento, para que de ti recebamos toda a orientação devida. Agradeço-te
por o bom número de teus filhos que aqui o Senhor trouxe esta noite. Te agradeço pelas músicas, pelas orações, pela tua palavra que aqui explanamos, que ela possa de fato fortificar ainda mais a nossa fé em ti, Senhor, e que com sabedoria andemos sempre na demonstração do teu Espírito. Pai querido, agora também pedimos que tu nos dispersa, cada um de volta à sua casa, dar-nos uma noite abençoada, uma noite tranquila e o dia de amanhã cheio da tua vitória e próspero, pois assim nós oramos e da mesma forma, ó Pai eterno, nós te agradecemos, é no nome bendito de Cristo Jesus, aquele que vive para todo sempre. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês.